Olá pessoal do Me Salvo! Continuando a nossa série de aulas sobre trabalho, nessa aula a gente vai falar sobre o trabalho da força-peso. É interessante que antes de ver essa aula você tenha dado uma revisada no conceito geral de trabalho, tá? Que a gente viu em outra aula. Então, só relembrando, se eu tenho um objeto aqui, está sendo uma força agindo num objeto e ele anda uma certa distância, o trabalho é simplesmente a força vezes a distância. Se, por exemplo, eu estou falando de um objeto que tem aqui um certo peso, que vale mg, né? E ele se mexe por uma certa altura, então nesse caso o trabalho vai ser o quê? Bom, a força que está agindo é o peso e a distância que ele está andando é a variação de altura. Então o trabalho no fundo, é a mesma fórmula, tá? É só pegar o peso vezes a variação de altura. Mas o que é interessante comentar é o seguinte: o peso é uma força que age sempre na vertical, sempre para baixo. O deslocamento, a distância que importa para o peso, também é sempre uma distância para baixo, na vertical. Como o peso está sempre na vertical, a distância que importa é só uma distância na vertical. Andar para os lados não faz diferença para o trabalho do peso. Só o que importa é realmente o quanto tu anda na vertical, só a mudança de altura, tá? Então o trabalho do peso, gente, não depende exatamente do caminho. Só depende da variação de altura. Então, por exemplo, se eu tenho essas três situações aqui, todas as bolinhas caíram da mesma altura h. Essa caiu em linha reta, essa eu fui sacudindo conforme ela caía, essa rolou por cima de um plano inclinado. O trabalho do peso, gente, se as bolinhas forem iguais, elas têm o mesmo peso e a variação de altura é a mesma. O trabalho do peso vai ser exatamente o mesmo nas três situações, tá, gente? É igual ao trabalho do peso 2, que é igual ao trabalho do peso 3. Só o que importa é o quanto eu me desloco na vertical, tá, gente? O trabalho do peso não depende do caminho, só da variação de altura. Então, vou fazer um exemplo aqui, tá? Bem simples. Vamos dizer que eu tenho, sei lá, um escorregador aqui, daqui tem uma criança, a massa da criança é, sei lá, 50 quilos, esse escorregador está a 10 metros do chão e eu quero saber o trabalho do peso conforme ela escorrega e depois ela vai vir andando aqui e vai subir de volta no escorregador. Eu quero o trabalho do peso nessa situação. Então, o trabalho do peso na descida. Conforme ela está descendo, olha só, o trabalho do peso é a força. Se a massa é 50, gente, o peso vai ser 500 newtons, né? Só usando, lembrar que o peso é igual a mg, usando g igual a 10, 50 vezes 10, 500. Então, o peso é 500 e a variação de altura foi 10. Isso vai dar 5.000 joules. Como tu está descendo, o peso ajudou o movimento, o trabalho vai ser positivo. Na situação em que a criança está subindo, gente, olha só, ela está subindo, mas o peso está para baixo. O trabalho do peso na subida da criança a força continua sendo 500, o peso é o mesmo. A distância que ela sobe, de novo, só importa na vertical, né? Continua sendo os 10 metros, mas como agora o peso está atrapalhando o movimento, não está ajudando, o trabalho é negativo, tem que cuidar disso. Então vai dar menos 5.000 joules. Tá, notem que o caminho não fez diferença, tá, gente? Na descida, na subida, a variação de altura é a mesma. O módulo do trabalho deu o mesmo, só inverteu o sinal porque numa situação o peso ajuda, na outra situação o peso atrapalha. É importante reparar também que se o movimento fosse assim, ó, eu pego a bolinha e ando para o lado, o peso está para baixo, né? A variação de altura foi quanto? 0. Se eu ando para o lado, o trabalho do peso é 0, tá, gente? É importante também manter isso em mente. O trabalho do peso só depende da variação de altura. Se tu anda para o lado, não tem variação de altura,
o trabalho dá 0. Isso acontece, lembrando, porque o peso está sempre na vertical, então só importa movimentos na vertical. Então lembrando, tá, gente? Só resumindo, o trabalho do peso a gente calculou do mesmo jeito, força vezes distância, mas só importa a distância na vertical, ou seja, o caminho não vai fazer diferença e tem que cuidar o sinal, tá? Quando o peso ajuda ou atrapalha, descendo o peso ajuda, o trabalho é positivo, subindo atrapalha, o trabalho é negativo. Então por essa hora é isso, tá, gente? Muito obrigado, espero que tenham gostado e até a próxima.